Jesus, Maria, José. Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Caros paroquianos, amigos, chegou mais uma Semana Nacional da Família. Sempre fizemos várias formações, encontros e outras atividades durante esta semana. Celebrávamos pelos bairros, pelas ruas, pelas praças, pelos zonais, mas este ano a pandemia não nos permite. Portanto, vamos utilizar o meio que nos resta, o meio da comunicação, para celebrar a Semana Nacional da Família com ainda mais vigor, unidos nos nossos lares. É interessante, o tema desse ano é uma frase tirada do livro de Josué, do capítulo 24, do versículo 16: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diante da proliferação da idolatria e infidelidade do povo de Israel, Josué e sua família se posiciona afirmando: eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele afirma claramente que Deus dele é Deus de Israel, Deus único e verdadeiro. O foco é levar-nos a refletir sobre a vocação da família diante de tantos ídolos contemporâneos que existem no meio de nós, e viver plenamente a vontade do Senhor em nossos lares. Toda família cristã deve ser construída nos 4 pilares, como nos ensina diretrizes gerais da ação evangelizadora: pilar da Palavra de Deus, pilar da Eucaristia, pilar da caridade fraterna e pilar da missão. O lar que escuta a Palavra de Deus, frequenta a Eucaristia e dali partilha e compartilha com os necessitados, necessariamente se torna sal e luz, e assim acontece a missão que gera e regenera a comunidade, seguindo a vontade de Deus. O livro, o conteúdo da Semana da Família, Hora da Família, nos traz 7 encontros, fazendo abertura com o Dia dos Pais. Segundo encontro, Amados e Chamados por Deus, o tema vocacional do ano 2020. Terceiro, a ligação entre família e matrimônio. 4, família e educação. 5, este ano é interessante, ou providencialmente, o livro nos traz um dia dedicado à Hora Santa. 6, família e compromisso com a vida.
E o sétimo, para encerrar, o tema geral: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou tentar explicar uma maneira bem sintética, né, esses 7 encontros, para que nós possamos ter uma ideia geral do que esta semana espera dos nossos familiares. Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Portanto, primeiro encontro, Dia dos Pais, né? Celebração do Dia dos Pais. E São José é lembrado como um modelo dos pais, né, de todas as épocas. Por qual motivo? O homem que renunciou seus sonhos pessoais para concretizar o sonho de Deus. O José se deixou guiar por Deus. O pai da Sagrada Família nos ensina como um homem pode crescer na proteção e condução da família, superar seus temores, dúvidas e desafios com as respostas encontradas na confiança constante e uma amizade íntima com Deus. Papa Francisco lamenta, com razão, que muitas crianças e adolescentes de hoje são órfãos na família. Um lado, um pai autoritário, machão, irredutivo, conservador, e no outro lado, aquele que não assuma a responsabilidade paternal e se iguala. Ninguém sabe em casa quem manda, ninguém sabe o que acontece na sua casa, não tem uma referência dentro de casa. O Papa afirma que sem a graça do Pai que está no céu, nenhum pai da terra terá a graça de cuidar do seu lar. Com tantas dificuldades, com tantos problemas, com tantas realidades complexas que nós encontramos, todo pai deve fazer essa reflexão da sua consciência todos os dias, como José fez, como possa conduzir o seu lar. Um pai responsável corrige o erro dos seus filhos com firmeza e respeito. Um pai responsável espera e perdoa, tal como o pai misericordioso da parábola. Um pai responsável deve ser o porto seguro, deve ser a referência para os seus filhos. Nossos filhos apostam nos amigos, colegas e gente de fora, pois não encontram confiança necessária dentro do seu próprio lar. O primeiro encontro nos traz o testemunho de um pai que foi abandonado com 4 filhos pela sua esposa após 17 anos da sua união matrimonial para viver um outro relacionamento amoroso. Ele testemunha que o amor ao Jesus e a Eucaristia diária ajudou a ele perdoar a sua esposa, mãe dos seus filhos, e educar seus 4 filhos na fé. É feliz notar que 2 desses filhos, 2 filhas, se consagraram para a vida religiosa, e os outros deus assumiram a vida matrimonial, vendo testemunho desse pai que abdicou tudo
para que poderia cuidar os 4 filhos que Deus o concedeu como dom, como presente. Aqui encontramos, irmão e irmã, um José do Evangelho. Aqui encontramos um que deixou seus sonhos, deixou seus projetos pessoais, deixou seus prazeres para assumir a sua responsabilidade como um pai de verdade. Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. O segundo encontro é o tema vocacional desse ano: amados e chamados por Deus. Neste mês, cada semana é dedicada para uma vocação específica. Nós estamos encerrando a oração pelas vocações sacerdotais e entramos essa semana com as vocações matrimoniais, depois vai consagrados, depois vai catequistas, né? Ressaltamos com propriedade que no seio da família nascem todas as vocações e se encontram. Por isso, todos nós devemos ter essa consciência que somos amados e chamados por Deus. Deus que é o dono das vocações, Ele que chama, Ele que ama, Ele que cuida. Nós temos a liberdade de desviar do seu chamado, desviar do seu amor, mas seu amor permanece. Na sua exortação apostólica, a alegria do amor, o Papa Francisco fala: o amor é paciente. O amor verdadeiro ajuda a pessoa a aceitar o outro como é, mesmo quando não age e reage do jeito que a gente gostaria. Ele fala: a paciência é acompanhada de amor, doação, do serviço. O amor não é apenas um sentimento, mas fazer o bem daquele que ama. O amor nos liberta e não escraviza. O amor cura a inveja e se alegra nos sucessos alheios e não os considera como ameaça. O amor nem é arrogante e nem orgulhoso. E a lógica do amor cristão é o bem-estar do outro. E na família, onde há Deus, há amor e a fidelidade. Onde há amor e a fidelidade, há testemunho cristão. Portanto, neste sentido, todos nós devemos nos conscientizar que somos amados e chamados por Deus ao serviço do outro, na doação, na humildade, no diálogo, na paciência, no perdão, no reconhecimento, na libertação, assim que possamos encontrar a paz nos nossos lares. Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. O terceiro encontro, a família e o matrimônio. Todos nós sabemos, a família é a consequência do matrimônio. Primeiro, o matrimônio é encontrado nas primeiras páginas da Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus cria uma companheira para Adão. E no Novo Testamento, Jesus transformou a união entre o homem e a mulher a ser elevada à condição de sacramento. Todos nós sabemos, o matrimônio frutifica quando, isso que nós devemos sempre lembrar, os esposos sejam uma só carne, que haja comunhão
de ideias e projetos entre os dois, que sejam cúmplices da caminhada, tendo o propósito de fazer outro feliz, a exemplo de Cristo e a Igreja. Dá a vida para resgatar o outro, dá a vida para que outro possa crescer. Quando um cônjuge tem esta consciência, o casamento se dá certo, a família se dá certo. Na vivência matrimonial, podemos servir Senhor e aos irmãos. Pela prática do amor, em primeiro lugar, os esposos se tornam parceiros de Deus na criação e educação dos filhos. No segundo lugar, ao educar os filhos na fé, surge uma família que é missionária, uma família que é profética, uma família que evangeliza. E no amor mútuo, os familiares experimentam a presença de Cristo, pois nós sabemos, tem que deixar nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa prepotência, para que nós possamos acolher, ajudar um irmão nosso, seja dentro da família ou fora, que ame, que pense diferente, que tenha uma visão diferente, e assim que possamos reconhecer o amor do Cristo no amor mútuo. E quarto, inseridos na igreja, se ajudem ou se autoajudem e ajudam aqueles que se aproximam como irmãos. E também na família, os problemas cotidianos poderiam ser resolvidos na base da maturidade afetiva e espiritual. Quando nós cuidamos do outro, quando nós aceitamos do outro, quando nós perdoamos do outro, quando nós escutamos do outro, quando nós aconselhamos o outro, que nós temos a certeza que é Deus que nos conduz nesta missão. O livro Hora da Família nos traz uma metáfora fantástica sobre família. Ele fala: a família é um barco. Os esposos, os pais, são os condutores. Os filhos são os tripulantes. O destino é o reino de Deus. Os tripulantes, como qualquer barco, dependem das decisões corretas dos condutores para realmente aconteça uma viagem segura, tranquila. Na trajetória, como nós sabemos, o mar é agitado, possam aparecer problemas, dificuldades, tempestades, como nós encontramos dos vícios, ideologias, falsas doutrinas, doenças, incompreensões, confusão desnecessária. Com paciência, com diálogo, com sabedoria, com correção fraterna, com a graça divina, manter firme o barco rumo ao objetivo que ele começou, chegar ao reino de Deus. E este é o papel dos pais no matrimônio, na construção da família, para que toda a sua família, como Josué fala, eu e minha família serviremos ao Senhor. Sagrada Família, Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. O quarto encontro, família e educação. Educação é um direito universal. Papa Francisco fala ultimamente de um pacto educativo global.
Papel da família na educação integral dos filhos, com amor para os desafios de uma vida pessoal, social e profissional. A pergunta é: onde estão os nossos filhos hoje? Nos últimos anos apareceram tantos jogos secretos, mortais, que ceifaram a vida de vários jovens e adolescentes no mundo afora. Quando a gente menos esperava, nossos filhos estão cortando o pulso. Quando a gente menos esperava, nossos meninos estão correndo por aí, perdidos atrás de Pokémon, né? Quando menos pensavam, o jogo de baleia azul apareceu. Além disso, agressões, abusos de todo tipo, envolvimento com tráfico, consumo de drogas, bebidas, suicídios. Nossos adolescentes e jovens, apesar de tudo que a gente percebe, que perdidos, né? Sem sentido da vida. Portanto, todos nós devemos nos perguntar: onde estão os nossos filhos? Criar os filhos com devido amor, crescer com liberdade e limites, preocupar com seu crescimento integral, humano, social e divino. Não são fáceis numa sociedade materialista, individualista, permissiva e laxa nos valores éticos, morais e espirituais. Família que tem esse compromisso. Jesus crescia no seio de uma família, como a palavra nos fala, na graça, na sabedoria e na estrutura. Pergunto: como seus filhos têm crescido ou ainda estão crescendo nos seus lares, na graça, na sabedoria, na estrutura? Você pode dizer que seu filho cresceu como homem, como mulher? Tem algo na cabeça, tem desejo de Deus, que ele obedece, lhe respeita, é capaz de dizer a você que lhe ama, busca ajudar os outros vendo seu testemunho, e como ele cresce integralmente ou não? Esta é a pergunta todos nós pais. Ultimamente nós encontramos a grande maioria querendo educar seus filhos nas melhores escolas, né? Na capoeira, na yoga, na dança, na balé, e nem sempre tem o mesmo zelo e a mesma preocupação que seu filho é batizado, seu filho já recebeu a primeira Eucaristia, seu filho já se crismou, seu filho frequenta a Eucaristia dominical. Nem sempre nós encontramos esse equilíbrio entre nossos pais. Portanto, saibamos, a educação integral dos nossos filhos é responsabilidade dos próprios filhos. Sagrada Família, Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. O quinto encontro este ano é a Hora Santa em Família. Nós sabemos, Jesus Eucarístico, aquele que fez a doação maior por nós, ainda é presente na Eucaristia. Este é um privilégio nosso, católicos. Nós temos a quem percorrer concretamente, face a face, na Eucaristia. Portanto, neste ano, realizaremos uma hora de adoração eucarística, colocando todas as intenções das nossas famílias, da paróquia, do município, da igreja, do mundo inteiro, confiando que aquele que saciou mais de 5.000 pessoas, aquele que acalmou a ventania, aquele que curou o leproso, aquele que perdoou
o filho perdido, aquele que ajudou o homem para entrar na água, aquele que acolheu a mulher pecadora, ainda está vivo no meio de nós. Se nós somos falhos, se nós somos pecadores, se nós somos fracos, se nós ainda vivendo, caindo, saibamos que nós temos uma igreja, saibamos que nós temos um Jesus na Eucaristia, vivo e verdadeiro, que nos acolhe, que nos abraça, que nos perdoa, e nós possamos ter a certeza da sua presença. Sagrada Família, Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Aí vem o sexto encontro, família e compromisso com a vida. O tema da campanha da fraternidade desse ano foi fraternidade e vida, dom e compromisso. A vida tem seu início no seio da família. A família é intrinsecamente responsável para gerar, educar, cuidar da vida. Vou afirmar, desde dentro da ventre da mãe até a morte natural. A vida humana não é fracionada. Ela não é melhor numa face. Ela tem o mesmo valor desde a concepção até a morte natural. Por isso, muitas vezes, somos sensibilizados pelos 100.000 mortes dos nossos cidadãos por causa dessa pandemia. Enquanto os países vizinhos conseguiram controlar, tiveram métodos governamentais adequados, lutaram contra a morte, favoreceram todos os meios possíveis para salvaguardar as vidas humanas, nós falhamos nisso, como cidadãos, como governo, que nós achamos que esse vírus é algo inexistente, Já pensou uma era científica dessa ainda ter cidadãos que pensam, cidadãos que são formados da área mesmo, negar que não há tanto perigo, Infelizmente, essa é a realidade, a pandemia que nos ensina isso, A vida é um dom de Deus, ela deve ser respeitada e cuidada como um bem muito precioso. Lamentável, a cada dia vemos mais famílias desestruturadas, perdidas, destroçadas. Vivenciamos numa época onde os influenciadores digitais têm influenciado e prejudicado mentes fracas. Blogueiros e youtubers, com informações extremistas que causam impactos terríveis e tremendos nos milhares de seguidores e a grande maioria jovens e adolescentes. Vivenciamos uma época onde muitos suicidam, muitos adentram nos vícios, muita violência, muita libertinagem e muita perversão. São João Paulo II dizia: a família é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida dos múltiplos ataques a que está exposta. Mais do que nunca, caros amigos, devemos ter este cuidado, abandonar os nossos filhos atrás ou de frente das telas, sem dar devida atenção, sem policiar, porque estamos convidando um perigo grave para os nossos filhos. O texto bíblico
bíblico do samaritano que nós refletimos durante a campanha da fraternidade, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, deve nos sensibilizar profundamente para criarmos opções concretas para ajudar nossas crianças e jovens crescerem integralmente, nossos casais viverem amor e fidelidade, nossas famílias perseverarem no perdão, no diálogo, na paciência, nossa sociedade assumir o bem comum de todos através da solidariedade, através de cuidado mútuo, e nós todos vivemos mais amor e menos ódio, mais acolhimento e menos discriminação, mais inclusão e menos preconceito, e assim possamos salvaguardar a vida, a família, o matrimônio. Sagrada Família, Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Para finalizar, o último encontro, o tema geral: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Humanamente falando, servir tem uma conotação de submissão, de entrega, da escravidão, uma maneira negativa. Porém, biblicamente falando, teologicamente falando, servir a Deus tem uma conotação da libertação. Quanto mais somos submissos a Deus, mais livres seremos. O serviço a Deus é um ato filial, um ato de gratidão, um ato de reconhecimento que somos nada, realmente somos pó. A pandemia nos mostra: não há rico, não há pobre, não há preto, não há branco, não há criança, não há adulto, né? Que nós sabemos que a morte possa atingir qualquer um e somos nada diante dessa realidade. Por isso, nós precisamos de alguém além, alguém poderoso, alguém mais forte. E Josué viu, como eu falei no início, que o povo seguia muitos ídolos. Ele precisava fazer uma escolha do Deus verdadeiro, Deus de Israel, um Deus que eleva, um Deus que fortalece, um Deus que alegra, um Deus que alimenta, um Deus que liberta verdadeiramente as pessoas. E nós sabemos, a história sagrada nos atesta isso. Nas nossas vidas também, até sem ter devida consciência, possa existir muitos deuses: Deus do dinheiro, Deus do trabalho, Deus do prazer, Deus do poder, Deus da indiferença, Deus da intolerância, Deus do preconceito, Deus da autossuficiência e assim por diante. Muitas vezes Deus não é a prioridade principal. Entre nós católicos, entre nossos casais, nós sempre vemos, né, Deus como uma das prioridades. Não é a prioridade principal. Este é o grande perigo. Claro que nós precisamos ter todas as outras prioridades. Precisamos sim dinheiro, precisamos sim trabalho, precisamos sim divertimentos, precisamos sim tudo o que nós gostaríamos de ter, nossos projetos pessoais, mas todos nós devemos colocar: Deus é a minha prioridade principal. Por isso a pergunta nesta semana da família que cada um deve fazer é o seguinte: eu e minha família serviremos ou servimos ao Senhor? Eu e minha família participam da Eucaristia dominical? Sentimos a necessidade de Deus, da sua palavra, da sua igreja,
dos seus sacramentos na nossa vida familiar, numa família que serve ao Senhor, as crianças obedecem, os jovens aprendem, os pais lideram e os avós compreendem. No seio da família, caro irmão, cara irmã, os filhos aprendam a amar e servir a Deus. Somos tentados muitas maneiras, muitas vezes, por causa das necessidades secundárias, deixar Deus de lado. Não ter tempo suficiente nem para servir a Deus, nem para servir os próprios que Deus tem colocado na nossa vida através da nossa família. Servir o Senhor, irmão, irmã, significa ter consciência que sou de Deus, preciso de Deus, sou dependente, sou nada, sou instrumento nas mãos de Deus. Como a Nossa Senhora falou no ato da Anunciação, eis aqui a escrava do Senhor. Como a Madre Teresa dizia, que eu sou apenas um lápis nas mãos de meu Deus. Servir, Senhor, significa encontrá-lo nos outros irmãos. Nessa campanha da fraternidade, nós tivemos a graça, ou nós temos, que é a campanha para o ano inteiro, a graça de fazermos a meditação da vida da nossa Santa Dulce, nossa conterrânea, a vida da Madre Teresa, a vida do saudoso Dom Helder Câmara, a vida da doutora Zilda Ans, que se martirizou, no terremoto no Haiti, na época onde ela foi atrás de saber realmente como estava a situação social das crianças abandonadas, carentes desse país, do terceiro mundo. Nos mostram servir Deus é possível, significa aceitá-lo como dono da nossa vida. Servir Senhor significa amá-lo de verdade, buscá-lo constantemente e agradecê-lo sempre. Servir Senhor significa assumir um compromisso de ser sal, luz e fermento para a sociedade de hoje. E assim, nós batizados possamos assumir o compromisso, possamos fazer uma escolha, uma decisão concreta. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Que Maria, nossa mãe, que assumiu a ser serva do Senhor e serviu ao Senhor na obediência, na humildade, na doação, no diálogo, na escuta, no silêncio, no perdão, seja a nossa luz e nossa guia de nossa caminhada cristã. E a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, sejam protetores dos nossos lares, para que nós possamos servir como igreja, como família, como casal, nosso Deus, de todo o coração, e assim possamos ser sal e luz para o mundo de hoje. Muito obrigado a cada um. Uma feliz e abençoada Semana Nacional da Família nos nossos lares. Nós transmitiremos todos os dias o texto, a adoração e a Santa Eucaristia, rezando pelas nossas famílias e suas necessidades, pelo fim desta pandemia. Nós com certeza faremos a hora Santa Eucarística, e cada um de você na sua família, junto aos seus filhos, possa participar conosco ao vivo, e assim possamos experimentar a presença viva de Jesus na Eucaristia, e nós possamos ser verdadeiramente
cristãos sendo sal, luz e fermento para a sociedade hoje. Muito obrigado e boa sorte. Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. José